Olá, olá pessoas! Vamos lá, vamos começar o balanço de meio de temporada aqui no canal. Lembrando que hoje à noite, ou amanhã cedo, ainda não sei, tem vencedores e perdedores, fiquem tranquilos. Mas antes a gente tem que fazer esse balanço e alguns balanços, né? Na quarta-feira à noite eu vou fazer vídeos aí de surpresas e decepções dessa temporada. Surpresas aberto e decepções apenas para os membros. E eu faço esse vídeo aqui de MVPs da primeira metade de temporada. A gente vai começar a conversar mais sobre MVP daqui em diante. E calor ofensivo e defensor do ano eu vou fazer até agora para os membros. Por que não calor defensivo do ano? Porque eu acho que ainda não tem espaço amostral para a gente começar essa conversa, tá? Calor defensivo é sempre mais difícil da gente apontar, a não ser que tem um cara destruindo tudo. E eu não sei se tem um cara destruindo tudo, né? Não era uma classe defensiva tão forte. Tem exemplos positivos, Keenan Mitchell, por exemplo, lá em Filadélfia, quarterback, mas aí eu vou esperar um pouquinho para falar de calor defensivo. O técnico do ano, mesma coisa. Mas para os membros vai ter calor ofensivo do ano e vai ter também defensor do ano, que essa briga está bem interessante na minha visão. Mas antes, vamos para o MVP. Eu separei então os 5 candidatos a MVP neste momento, né? Na verdade, uns 5 candidatos retrospectivo do que aconteceu até agora. Não é prospectivo, até porque o quinto lugar não vai ser MVP, muito provavelmente. Assim, tem que acontecer uma coisa inacreditável para ele ser MVP, considerando o histórico recente. Então, essa lista ela é ex-tunc, ela é retrospectiva, tá? Não é prospectiva. Tem 2 nomes aqui que eu acho que estarão na briga pelo MVP até o final, com certeza, e aí ela vai ser prospectiva, mas no final do vídeo eu vou falar sobre isso e também 2 menções honrosas, eu também vou falar sobre isso no final do vídeo, tá bom? Então fique com a gente. Nosso quinto lugar é o favorito para jogador ofensivo do ano. Por isso que eu também não vou fazer vídeo de jogador ofensivo do ano, porque meio que está encaminhado para esse cara, que é o Derrick Henry. O Derrick Henry tem 118 jardas terrestres por jogo. O segundo colocado é o Saquon Barkley com 109. Parece pouco de diferença, né? Mas se a gente for separar em toda a temporada até agora, o Derrick Henry tem 9,46, o Barkley tem 7,66. Se a gente for pegar os rankings do Derrick Henry nessa temporada, ele é o primeiro em tentativas, ele é o primeiro em jardas, ele é o primeiro em touchdowns terrestres, ele é o primeiro em primeiras descidas, ele é o primeiro em jardas por carregada, e ele só não é o primeiro em corridas para mais de 10 jardas, porque aí nesse caso é o Lamar Jackson. Então assim, tá realmente um absurdo. Eu achava, claro, que ia ser melhor o Derrick Henry em Baltimore, todo mundo achava isso, do que em Tennessee. Mas não tão melhor. Parece um running back completamente diferente do último ano, temporada passada. E também vale lembrar que tem mais apoio, né? Um quarterback anos-luz melhor do que ele já teve em Tennessee. Também um ataque como um todo, uma ênfase terrestre de um ataque bem desenhado. Isso ajuda e ajuda bastante, né? Então, Derrick Henry hoje é o quinto nessa questão do MVP, que é o prêmio de quarterback do ano, a gente sabe, mas para jogador ofensivo ele está muito bem. O meu quarto colocado nessa briga, vamos dizer assim, para MVP, aí eu vou ter que ir na raiz da sigla da palavra, que é jogador mais valioso. As estatísticas do Jayden Daniels não são aquela coisa assim, nossa, ele lidera a NFL em passe para touchdown. Não, não são, mas ele está sendo profundamente valioso para o Washington Commanders. Ele é disparado já o melhor quarterback que o Terry McLaurin já teve. E não porque ele é o melhor quarterback da NFL, mas porque o resto era realmente lamentável, né? Assim, o Terry McLaurin comeu pão que o diabo amassou. Eu achava que o Allen Robinson tinha passado por apuros em relação a isso, com o Blake Bortles e Trubisky. Mas olha, o Terry McLaurin também teve muitos problemas e agora o McLaurin aparece muito mais do que antes. Ele continua sendo o mesmo jogador, bom, mas agora aparece muito mais em profundidade e tudo mais, a gente está vendo aí com o Jayden Daniels. E o Daniels merece uma quarta posição aqui nesse ranking porque ele é o protagonista de um time que até o ano passado era muito pouco falado e que hoje vai competir com o Philadelphia até o final pela divisão. Ainda faltam 2 jogos entre os 2 times. E diga-se que nos últimos anos o Washington até deu um calor em Filadélfia, tá? Não é como se os Eagles tivessem amassado os Commanders todos os jogos, não. Então essas partidas tendem a ser bem interessantes. Eu vou colocar aqui o Daniels nesse top 5 pensando na primeira metade da temporada. E eu acho que o grande cartão de visitas dele, o primeiro cartão de visitas, foi o jogo contra os Bengals, né? No Monday Night Football. Eu comentei esse jogo junto do Ari e ele teve muita personalidade. Jayden Daniels tem um molho. Tem um molho. A gente tem que elogiar aí. Também superando expectativas, tá? Pelo menos as minhas, em relação ao antes da temporada começar. O terceiro colocado aqui, eu sei que pode ser que esteja um pouco baixo, mas pensando de maneira prospectiva, isso deve mudar para o final da temporada. É o Josh Allen. O Josh Allen teve 2 jogos que me incomodaram um pouco, e sim, ele foi bem pouco ajudado. O jogo contra Baltimore e o jogo contra Houston. Esses 2 jogos são
pequenas manchas no currículo aí do Josh Allen nessa primeira metade de temporada. Tirando isso, e também estatisticamente o jogo contra os Dolphins não foi extraordinário, mas ele jogou bem aquela partida, que não foi tão exigido. Mas tirando isso, o Josh Allen faz uma temporada simplesmente absurda. São 14 touchdowns, só uma interceptação. O Josh Allen do Velho Testamento teria pelo menos umas 5, 6 interceptações nessa altura do campeonato, e não está sendo o caso. O Buffalo caminha de braçada para ganhar a divisão. Antes da temporada começar, meu palpite para ganhar a AFC Leste no ESPN League era o Buffalo Bills por conta do Josh Allen, por conta do que eu vi na reta final da temporada passada e pela diferença da incerteza, porque os Bills, por mais que não tivessem o Stephon Diggs, ainda teriam o Josh Allen. Os Jets ninguém sabia, no fundo, o que iria acontecer. Eu lembro até que eu fiz um vídeo em julho, se eu não me engano, de times 8 ou 80 que podem ser surpresa ou decepção, e os Jets estavam nessa lista. Acabou até agora sendo a maior decepção da temporada, né? Mas os Bills têm 6 vitórias e o resto da divisão toda tem 2. Miami pega Buffalo semana que vem em Buffalo e depois pega o Los Angeles Rams. A situação dos Dolphins é bem complicada. Os Jets pegam Houston Texans essa quinta-feira. Então, sexta-feira, provavelmente eu vou vir fazer mais um vídeo batendo nos Jets. E os Patriots não têm um elenco para brigar pela divisão. Os Bills agora não tem nem que pensar mais na divisão. Tem que pensar na folga. Porque neste momento, Kansas City é o favorito para a folga, mas ainda tem um jogo entre Bills e Chiefs. O Josh Allen ainda deve subir nesse ranking, talvez ser segundo ou quem sabe ser o MVP nessa temporada. Ele está sendo profundamente valioso para o Buffalo Bills. O meu segundo colocado, há de ser feito o argumento que ele não é a peça mais valiosa, que talvez a peça mais valiosa seja o Ben Johnson, coordenador ofensivo, que a linha ofensiva dos Lions é a peça mais valiosa, mas o Jared Goff, ele melhorou muito pressionado neste ano. Então a gente precisa dar esse mérito. Os Lions têm o melhor ataque da NFL. Eles têm o melhor ataque da NFL não é por conta do Jared Goff só, não é apesar do Jared Goff, é também por conta do Jared Goff. Então, ele é uma peça valiosa. É um câmbio bem calibrado, né? Um câmbio automático bem calibrado, hashtag câmbio automático. Então, a gente tem que dar esse boi aí pro Goff, tá? Eu acho que pelo menos um top 5 ele tem que estar. Não colocar ele como o MVP, porque ele não é a peça mais valiosa. Se você tirar o Jared Goff dos Lions e colocar um quarterback mediano, vai ter sim uma queda de produção, mas não tanta como no meu primeiro colocado, que daqui a pouco eu falo quem é o MVP da primeira metade de temporada, que não necessariamente vai ser o MVP da temporada. Vide que esse cara não foi o MVP da primeira metade da temporada passada, e em 2019 o MVP da primeira metade, por exemplo, foi o Russell Wilson, que não teve nenhum voto para MVP naquele ano. Então, o MVP costuma ser decidido entre a semana 8, na verdade entre a semana 10 e a semana 18. Né? Então, calma nós, mas é interessante fazer esse balanço de meio de temporada. E o meu primeiro colocado faz parte do cenário agora. Deixa eu subir o Joe Burrow aqui, eu desci o Joe Burrow. No Vencedores e Perdedores eu desci o Joe Burrow para colocar ele de volta aqui, coitado. Também não está sendo tão ajudado, né? Tem alguns jogos que ele está vacilando uma vez ou outra, metade. Que é o Lamar Jackson. Lamar Jackson, tudo que você quer de um quarterback, ele está fazendo. Seja correndo, seja passando. O Lamar, nesse momento, tem 19 touchdowns totais. Né? Ele tem 2 touchdowns terrestres e 17 passados. O jogo dele contra Cleveland, então, beleza, não foi dos melhores, mas ele foi muito pressionado na terceira descida, teve drop, não é na conta dele essa derrota. Né? Agora, o jogo contra Tampa foi um absurdo. Né? O jogo contra Cincinnati foi um absurdo. O Lamar, neste momento, está no passo para 40 touchdowns totais na temporada, corridos e passados, e 5 mil jardas totais na temporada. Ele tem 2 mil passadas e 500 terrestres. Para mim, é o jogador mais valioso da NFL na primeira metade da temporada. O Lamar está sendo o melhor quarterback da NFL nessa primeira metade, com todo respeito ao Josh Allen e outros mais. Agora, o bônus. Vamos lá. Tem 3 nomes que eu acho que precisam ser considerados de maneira prospectiva, pensando para frente. São eles. 1, CJ Stroud. O CJ Stroud, eu não estou gostando tanto de ver o CJ Stroud jogar futebol americano neste ano como ano passado. Ele está sendo mais pressionado que ano passado, diga-se, e tem as lesões no corpo de recebedores. Mas não vamos descartar o CJ Stroud, porque os Texans devem vencer a divisão, tá? CJ Stroud não pode ser descartado. O Joe Burrow, se os Bengals forem para os playoffs, vai ser muito provavelmente por conta do Joe Burrow, tá? Se você tirar o Joe Burrow desse time, Cincinnati teria uma campanha ainda pior do que está tendo. Então, não dá para descartar também o Joe Burrow. Eu acho que o caso fica mais complicado para ele, porque tem um caso muito pesado hoje para Lamar e Josh Allen. Mas não dá para desconsiderar o Burrow dessa equação, até pelos números dele e tudo mais. Né? E se Cincinnati for para a pós-temporada, apesar do Zach Taylor e dessa defesa que é uma bomba, que não sabe taclear e não tem secundária, vai ser muito por conta dele. E o Patrick Mahomes. Os Chiefs estão no passo para ter a folga da AFC. Se os Chiefs tiverem a folga da AFC
com Kansas City tendo uma campanha de 14 ou 15 vitórias e o Mahomes tiver 3 jogos de 300 jardas na segunda metade da temporada, vai ser esquecida a primeira metade da temporada pelo colégio eleitoral do MVP, da Associated Press, e o Mahomes vai ter um caso para MVP. Então eu não vou descartar o Mahomes para a segunda metade, tá? Não vou. Eu não vou cometer esse erro. É ainda o quarterback mais talentoso, o melhor quarterback da NFL. Ele tá jogando bem na primeira metade? Não. Ele não tá jogando bem para os padrões Patrick Mahomes e para o padrão de qualquer quarterback, ele não tá jogando bem em números. Mas ele tá sendo eficiente, ele tá sendo decisivo. Chegou o DeAndre Hopkins, ainda tem o Travis Kelce, vai voltar o Isaiah Pacheco, a linha ofensiva é boa. O calendário é muito tranquilo. E isso pesa. O calendário, eu vou até abrir aqui para terminar o vídeo. Cara, o calendário dos Chiefs nessa segunda metade de temporada é sacanagem, velho. Subo nesse palco, minha alma cheira talco como bumbum de bebê. Foi. Kansas City pega Tampa, sem os 2 principais recebedores, né? Ainda. Kansas City pega Carolina na semana 12. Kansas City pega Raiders na semana 13 de novo. Essa sequência aqui tem um jogo duro contra Denver, tá? A defesa de Denver é boa. Mas Tampa com o Mahomes queimando blitzes do Todd Bowles. Denver, aí se ganhar de Buffalo em Buffalo, e basicamente vai encaminhar a folga. E aí depois Carolina e Las Vegas, o Mahomes pode entrar na briga do MVP. Olho nisso, tá? Olho nisso, porque hoje ele não tá. Mas a gente volta a falar sobre isso em um outro vídeo sobre MVP na semana 14, tá bom? Semana 14, marquem aí. Ó, seguinte. Semana 10 a gente vai fazer prateleira de times. Semana 12 a gente vai fazer prateleira de quarterbacks. Semana 14 a gente volta a falar de MVP, tá bom? Beijo carinhoso, bom almoço para todos vocês e a gente volta em breve com mais. Para membros vai ter então o vídeo de defensor do ano na primeira metade de temporada e vai ter de calor ofensivo do ano, além de um vídeo dissecando a Baltimore Ravens e Cleveland Browns, esse amanhã na quarta-feira, certo? Então eu te espero amanhã quarta-feira e hoje à noite ainda tem, claro, vencedores e perdedores. Ficou longo, hein? Gravei 1 hora de vencedores e perdedores. Eu espero que o André, nosso editor, consiga editar a tempo, que ficou longo. Passei um pouco do limite. Fizemos todos os que podíamos. Para mais conteúdo, assina o Like Plus. Beijo, até a próxima. Tchau.